Bom dia, turma. Vamos começar hoje uma aula bem diferente. Talvez seja um assunto muito novo para vocês. É uma aula sobre noções de lógica. Eu adoro esse assunto, tá? Se você olhar na descrição do meu canal lá no YouTube, pretendo colocar, aulas sobre lógica, sobre criptologia, sobre álgebra, os três assuntos que eu sou apaixonado. Então eu vou mostrar aqui para vocês como ela se intercepta com a computação, com a criptologia. Só lembrando esse slide lá da aula 0, que a matemática pode ser dividida em aritmética, geometria, álgebra, análise e lógica. Nós já estudamos aqui assuntos de aritmética, mas nada de álgebra. E álgebra é uma coisa também que é muito utilizada na criptologia, muito, muito. Mas assim, vocês ainda não estão preparados ainda para enfrentar a álgebra. Agora, o outro assunto é lógica, né? Vamos mostrar como é que ela se relaciona com a área de criptologia. E como eu falei, ela tem a ver com a linguagem. Então vamos ver como isso acontece. Nós chamamos de proposição ou sentença toda oração declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Toda proposição tem obrigatoriamente três aspectos. Tem um sujeito e um predicado. Ela é declarativa, portanto não pode ser nem interrogativa, nem exclamativa. Ou é verdadeira ou é falsa, jamais os dois. Você pode atribuir um valor, verdadeiro ou falso, mas não pode nunca ter os dois. São proposições, exemplos. O cachorro mordeu o menino, a árvore caiu, eu não falo francês. Esses exemplos não são interessantes para a matemática. Vejamos agora proposições de interesse matemático. 8 é menor do que 7. 3 é diferente de 2. 5 é um número inteiro. 2 é um divisor de 7. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. Não se importem com o significado das frases ainda, né? Ok? Ou seja, não atribuam valor. Nós vamos atribuir valor mais à frente. As proposições anteriores estavam escritas em português. Vamos reescrevê-las em linguagem matemática. Olha só. As mesmas frases, agora na linguagem matemática. Muito mais concisa, mais precisa. O nome para isso é linguagem formal da matemática. Podemos agora atribuir valores verdadeiro ou falso para cada proposição. 8 é menor do que 7? Falso. 3 é diferente de 2? Verdadeiro. 5 pertence aos inteiros? Verdadeiro. 2 divide 7? Falso. E os racionais estão contidos nos reais? Verdadeiro. As frases abaixo, mesmo escritas em linguagem matemática, não são proposições. Se eu colocar só 2 mais 3, não é uma proposição, pois falta o predicado. Simplesmente esse aí você está colocando só o sujeito. 2 mais o 3. É como se estivesse falando de o João e Maria. Mas o que o João e Maria faz? Não sabe. Então, assim, 2 mais 3, está faltando mais alguma coisa. 2 divide 8, isso não é uma proposição, porque isso é uma interrogação. E 2x mais 1 é igual a 11, isso é uma equação. E toda equação, na verdade, em essência, é uma interrogação. Por exemplo, essa é a mesma equação. O que é que ela está perguntando? Qual é o número cujo dobro mais 1 é igual a 11? Então, ou seja, não é uma proposição. Costumamos representar proposições com as letras P e Q minúsculo. A partir de toda proposição P, nós podemos criar uma outra chamada de negação de P. A negação de P é representada por esse símbolo. Esse símbolo aí, que o primeiro que foi escolhido, é um símbolo mais utilizado na lógica. A proposição não P terá sempre o valor oposto de P. Se ela for verdadeira, a negação será falsa. E se a proposição P for falsa, o valor da negação vai ser verdadeira. Voltemos aos nossos exemplos. A negação de 8 menor do que 7 é 8 é maior ou igual a 7. A negação de 3 diferente de 2 é 3 igual a 2. E a negação de 5 pertence aos inteiros é 5 não pertence aos inteiros. A negação de 2 é divisor de 7 é 2 não é divisor de 7. E a negação de Q, dos conjuntos racionais, está contido nos reais, o conjunto dos números racionais não está contido nos reais. Então, assim, você vê que tem símbolos matemáticos tanto para a afirmação quanto para a negação.
Agora vamos tornar as coisas mais interessantes. A partir de proposições simples, podemos construir proposições compostas. As proposições compostas são criadas com conectivos. Os dois conectivos mais básicos são o AND, representado por esse símbolo, e o OR, que é representado por esse outro símbolo, um V, né? Quase um V. Se você olhar lá nos idiomas, os conectivos, né, recebem outro nome, né? Conjunções. Vamos estabelecer agora os critérios para construir proposições compostas a partir desses dois conectivos. Esses são os mais utilizados. Existem outros conectivos, mas vamos começar com esses dois mais simples. Em lógica, a proposição composta P e Q é chamada de conjunção. Uma conjunção assume valor verdadeiro somente quando P e Q forem verdadeiros. Costumamos representar, através de uma tabela, todos os valores possíveis dessa composição. Por exemplo, se P e Q forem falsos, a conjunção será falsa. Então, se P for falso e Q verdadeiro, a composição será falsa também. Se P for verdadeiro e Q falso, a composição continua falsa. Agora, se os dois forem verdadeiros, então a composição é verdadeira. O nome disso aí, em lógica, é tabela verdade. Em lógica, a proposição composta P ou Q é chamada de disjunção, e uma disjunção assume o valor falso somente quando P e Q forem falsos. Então vamos lá. A mesma coisa nós fizemos lá para a conjunção, estamos aqui para a disjunção. E a disjunção só será falsa se o P e Q forem falsos. O resto é verdadeiro. Agora, qual é a relação que existe entre a lógica e a computação e a aritmética? Troque os valores f por 0 e v por 1. E v por 1. Troque os conectivos, o ou por mais e o AND por multiplicação. Troca o operador negação pelo sinal de menos. E então teremos uma nova álgebra, chamada álgebra booleana. Quem já fez ou faz computação, isso aqui é café com leite, tá? Assim, é fácil, é o dia a dia. Para a maioria de vocês deve ser uma novidade. O nome vem desse cara, desse matemático George Boole. Ele estabeleceu as bases antes mesmo da computação aparecer. Então ele criou lá no século XIX toda essa base matemática. E só no século XX, quando surgiu a computação, que perceberam que a álgebra booleana se aplicava diretamente na computação. Por quê? Porque, como eu falei na aula anterior, computadores só funcionam em zeros e uns. Então, foi imediato a associação da computação com a álgebra booleana. É impressionante como, né, assim, já tinha toda uma base matemática já pronta, já um século antes da computação. Mas ela é muito utilizada na criptologia e principalmente na eletrônica digital. Quem já teve alguma disciplina de eletrônica digital, sabe que isso é utilizado demais mesmo. A operação que mais nos interessa é a de disjunção exclusiva. Como eu falei, eu estou mostrando aqui dando noções de lógica, ok? Mas na criptologia, que é o nosso foco, essa é a operação principal, a disjunção exclusiva, também chamado de OR exclusivo. Em inglês, né, a sigla é XOR, né, de Exclusive OR. E o seu símbolo é esse, o círculo com o sinal de mais dentro. E como é que é a tabela verdade de uma disjunção exclusiva? Ela só assume os valores quando temos um verdadeiro, apenas. Só vai um. Pela tabela que você pode ver que ou um ou outro. Tá? Por isso que ela é exclusiva. Ou vai um ou vai o outro. Não vão os dois. E como aplicar o XOR para valores numéricos? Essa é uma operação nova, hein, para vocês. É um pouco esquisito, mas vamos lá. Como é que é? 314 XOR 172. Eu falei os números porque eu estou na base 10. A gente faz a mudança para a base 2, faz aquelas divisões todas, e você tem o número 314 na base 2. Mesma coisa para o 172. O que você faz agora? Põe um embaixo do outro e agora faz o XOR. Vamos começar pela direita. Tanto faz, tá? Pela direita ou pela esquerda, mas vou começar pela direita. Você tem 0 e 0. Continua 0. 1 e 0, 1. 0 e 1, 1. 1 e 1. Opa, deu igual, fica 0. 1 e 0, 1. 1 e 1, 0, 0, 0. Dá 0, 0 e 1, 1. E 1 e 0, 1. Você tem agora uma outra cadeia binária e você tem que voltar agora para a base 10. Fazendo aquele retorno, que eu já expliquei na aula anterior, você chega no número 406. Então, portanto,
O 314 Shor 172 é igual a 406. Agora a pergunta é, por que a operação Shor ela é tão utilizada na criptologia? Eu me fiz essa pergunta. Vocês percebem que todas as perguntas que foram me aparecendo no início dos meus estudos, eu estou também colocando para vocês. Porque eu perguntava isso e eu tinha professores mesmo que não sabiam responder. Então lá fui eu pesquisar e encontrei uma resposta. Então vou explicar. A operação Shor mantém a distribuição de probabilidade das cadeias binárias envolvidas na operação. Vamos lá, vou explicar para vocês. A expressão-chave é distribuição de probabilidade. O que quer dizer isso? Por que ela tem que ser mantida? Um dos mais difíceis problemas da criptologia é produzir números aleatórios. Isso é muito importante nessa área. E fontes de aleatoriedade são raras. Dá um exemplo. Em 2010, o PlayStation 3 da Sony sofreu um ataque. E esse ataque surgiu a partir de uma exploração de uma baixa aleatoriedade da fonte. E aí os hackers conseguiram descobrir a chave secreta lá dentro do aparelho. Esse aqui é um exemplo que saiu na época na internet, que essa notícia é de 29 de dezembro de 2010. Esse grupo de hackers, o Fail Overflow, foi que descobriu. Né? E aqui a notícia fala que eles consideram a falha épica, né, e ganharam um acesso irrestrito a vários equipamentos, na verdade. Então, existem cálculos estatísticos para provar que uma cadeia binária tem uma distribuição de probabilidade aleatória. Okay? Então, vamos lá, você tem uma fonte que está lá gerando bits. Então, você vai juntando os bits, cria um arquivo binário com 1.000, sei lá, 2.000, 1 milhão de bits dessa fonte, e aí aplica esses cálculos, e aí você consegue provar que aquela distribuição está aleatória. Agora, o problema é que é o seguinte, as operações OR e AND entre duas cadeias binárias aleatórias produzem uma nova cadeia que não é mais aleatória. Ou seja, fazer a operação OR ou AND vai gerar uma nova cadeia que perde aquela distribuição, perde aquela característica que é importante para a criptologia. Agora, isso não acontece com a operação Shor. Okay? Então, por isso que ela é muito utilizada. A operação Shor mantém a aleatoriedade, podemos ficar tranquilos com os cálculos feitos com as cadeias binárias. E outra coisa interessante dessa operação Shor é essa propriedade, né, de que um número aplicado a si mesmo resulta em zero. Nós vamos mostrar como essa propriedade ela é muito útil dentro da criptologia. Okay? Alguma dúvida até agora? Professor, só queria fazer Oi. uma pergunta. O zero, então, ele seria como o falso e o V seria como o verdadeiro ali naquela conta que o senhor fez? O zero é o falso e sim, o 1 é o verdadeiro. Ah, Exatamente. tá, então, ok. Obrigada. Você me fez lembrar uma coisa interessante. Eu já fiz concurso, por exemplo, para a Polícia Federal. E eu lembro que tinha questões de raciocínio lógico na prova, que você tinha os depoimentos de presos e a pergunta era, né, se um fulano estava mentindo ou estava falando a verdade. E aí, meus colegas que estavam comigo, eles tentavam resolver, né, assim, pelo raciocínio, mas o que eu fazia? Eu transformava as proposições, olha só o nome, né? As proposições que eram dadas na questão, levava para símbolos algébricos, né, o P, o Q, o R, fazia as contas através desses operadores e chegava na conclusão muito mais rápida. Okay? Então, meus colegas ficavam impressionados com isso. Mas é porque você está levando esse problema, um problema de raciocínio, para uma outra linguagem. Você faz os cálculos, depois você volta para a linguagem original, né, para a língua portuguesa. Então, assim, era bem tranquilo para mim resolver esses problemas e de forma bem rápida. Estou dando assim, um exemplo de como são úteis esse conhecimento. Vamos lá. Esse assunto não é para ser cobrado em prova. Isso aqui é para aumentar a bagagem de vocês, bagagem cultural nesse curso. É o teorema da incompletude. É um teorema muito importante na lógica e que afeta a computação, afeta a matemática, e é bem interessante que vocês saibam que isso existe. Foi um teorema provado pelo matemático Kurt Gödel em 1931. Esse é um matemático genial, um dos maiores gênios da humanidade e é pouco conhecido. É considerado um dos mais extraordinários resultados da matemática. E de uma forma bem elementar, o que o teorema diz? Esse teorema diz que existem problemas indecidíveis na matemática. E o que são problemas indecidíveis? Vamos lá. Primeiro, qualquer problema matemático pode ser colocado naquela forma de responder sim ou não. Ok?
Então, vou dar um exemplo. Uma equação do segundo grau. Eu posso dizer simplesmente, resolve a equação do segundo grau, ou eu posso colocar, por exemplo, as raízes dessa equação são reais? É um problema de sim ou não, mas que vai exigir que você resolva a equação. Então, assim, estou dando exemplo de como todo problema da matemática pode ser colocado na forma de sim ou não. Ou seja, se é sim ou não, você já está lidando com algo da lógica. Então, a partir dessa ligação que você faz com a lógica, esse teorema ele entra na área geral da matemática. Ele chega a um resultado acerca da própria matemática. E o que é que ele diz? Ele diz que existem problemas que não podem ser decididos, ou seja, você não pode dizer nem que sim, nem que não. Em outras palavras, o que esse teorema diz? Que existem problemas que a matemática não consegue resolver. Ou seja, problemas matemáticos que a própria matemática não consegue resolver. Assim, tem algo meio que divino nisso aí, porque é como se Deus tivesse colocado um limite no que o homem consegue atingir. Sabe? Porque no início do século XX existia uma polêmica sobre se a matemática se era possível resolver todos os problemas matemáticos. Os homens estavam nesse pensamento, né, no início do século XX. Inclusive até um grande matemático, Hilbert, quem organizou essa vontade de resolver toda a matemática, ele dizia, né, nós podemos saber e nós saberemos. Era essa frase que ficou famosa. E depois veio o Gödel e disse, não dá, a matemática tem limites. Até agora foram encontrados, pelo menos que eu tenho uma ideia, assim, talvez uns 3 problemas que se mostraram indecidíveis na matemática. Então é isso, pessoal. Esse é o fim da aula. Espero que tenha trazido coisas interessantes aí para vocês. Algum comentário? Por mim não. Só que eu vou dar uma pesquisada depois sobre esse teorema. Legal. Também sem dúvidas aqui, professor. E só uma questão sobre o exercício. Eu não entendi muito bem a questão 1, professor. Como tem que fazer a questão 1. Não entendi muito bem do exercício que o senhor passou da lista. Bom, eu vou dar um exemplo. Se eu escrever o número, vou falar aqui, tá? 1, 2, F, 3, e se eu disser que esse número está na base 10, eu estou cometendo um erro. Porque não existe o símbolo F na base 10. Só existem os símbolos de 0 a 9. 10 símbolos. Então, 1, 2, F, 3 está fora do sistema de base 10. Eu dei um exemplo de 50 números ali, vocês têm que ficar procurando aqueles que estão escritos de forma errada. Se eu disser que um número é binário, lá na base 2, e eu escrever 0, 1, 1, 4, 1, 1, 0, eu cometi um erro. Eu coloquei um 4 ali e o 4 não faz parte de um sistema de base 2. Entendeu aí? Não tem cálculo nessa questão. É treinar o olho. Professor, uma dúvida também. Porque na última aula, eu lembro que o senhor falou que em bases maiores a gente utiliza até mesmo as letras minúsculas. Eu comecei a fazer o exercício 1, né, eu vi que as letras estavam minúsculas, aí eu botei errado, né, porque eu achei que na base 16 só usavam letras maiúsculas. Mas depois eu percebi que não havia diferença. Não há diferença, não há diferença. Na base 16, você vai encontrar tanto maiúsculo quanto minúsculo. Agora, na base 64, que é uma base que é conhecida, que é usada normalmente na computação, aí sim, aí tem diferença. Porque você começa lá, de 0 até o 9. Você utilizou todos os símbolos. Só que está faltando, até 64 ainda falta muita coisa. Aí você vem e completa com os 26 caracteres minúsculos. Mas ainda não é suficiente, precisa de mais. Então você vem com os 26 caracteres maiúsculos. Não chega ainda, falta mais alguns. Aí você pega o sinal de mais. Assim, tem um padrão, né, que estabelece assim, essa base 64. Mas na base 16 está tranquilo. Beleza, obrigado. Ok? Mais alguma pergunta, mais alguma observação? Por mim era só isso. Pois, pessoal, bons estudos, bom descanso aí para vocês. Até a próxima aula. Valeu, professor. Valeu, geral. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, professor. professor. Valeu, gente.